Olá pessoal, boa tarde a quem está entrando. Sejam bem-vindos novamente a mais um dia de live, bem legal hoje também. O professor Alberto já está por aí, vamos esperar ele solicitar para a gente começar. Vamos vir aqui. Joia. Pronto, ele mandou uma mensagem aqui dizendo que está entrando. Eu vou chamar você então, Alberto. Vê se chega para você. Olá! Agora sim. Agora sim. Tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você tá, Paty? Tudo jóia? Eu tô bem. Seja bem-vindo. Estamos melhor agora, com certeza, que você aceitou e você está dividindo com a gente a sua tela e seu conhecimento. É uma honra para a gente Sim, ter você obrigado, aqui. Paty. Eu tô Que bom que deu certo. hoje eu tive que vir aqui ao consultório atender uns pacientes. Olha o corona. Mas a gente tá aqui nos... Cadê a... Deixa eu pegar aqui para vocês. A gente tá no esquema das máscaras faciais, jaleco, tudo que tem direito aqui. Muita Viu? coisa descartável, né? Mudou muito. Será que a Agora... odontologia vai continuar assim depois de um tempo? Ou será que vai ser só um período Olha, agora do medo do eu corona e tenho muito depois? medo que seja só um período, né? A gente da área da cirurgia acaba, assim, não teve tanta mudança de protocolo, porque a gente tem um protocolo de biossegurança para a cirurgia que já era muito intenso, né? Mas, assim, eu acho muito legal que isso esteja passando aí para as outras áreas também. Eu só tomara que a coisa vamos dizer, não caia um pouco depois que essa pandemia passar, né? Eu fico com medo porque, às vezes, por exemplo, quando eu era mais nova, eu dirigia muito rápido. Agora, depois que eu tive filho, não, né? Mas quando eu era mais nova, eu era bem imprudente. É. Dirigia muito rápido. Aí toda vez que eu recebia uma multa que eu excedia a velocidade, eu pensava assim, não, agora eu vou parar. Aí eu ficava um tempo dirigindo bem devagarinho e depois você se acostuma e volta para a mesma coisa. E É é uma verdade. coisa que eu fico pensando, será que a gente vai ficar tomando muita precaução e aí depois esquecer e passar? Eu tenho uma opinião como é que eu posso dizer, um tanto polêmica com relação a isso, porque eu vejo muita gente mudando muito rápido as coisas e, sinceramente, eu fico meio receoso. Eu espero que a coisa continue, eu tenho um pensamento muito positivo em relação a isso, mas, de verdade, assim, a odontologia ela já se destaca na biossegurança em relação às outras profissões. Isso é fato, a gente, principalmente nas universidades que a gente estudou, né? Eu tenho certeza lá na UFRN ou na UNP, a gente tinha sempre e hoje continua esse cuidado muito forte com biossegurança na odontologia. A gente realmente se destaca. Tanto é que os nossos protocolos de biossegurança estão servindo para as outras áreas, né? É. Agora, mas assim, eu fico um pouco receoso, porque a gente sabe que tem profissionais que trabalham preocupados com o ambiente, preocupados com o paciente, mas outros, infelizmente, não se preocupam tanto. Mas vamos esperar e torcer para que a Vamos coisa começar, porque eu acho caminhe que já bem. tem bastante gente. Já tem bastante gente. O Pois é, pessoal tem quer escutar 50 hoje sobre pessoas aí, hein? cirurgia, não quer saber sobre corona hoje, não. Verdade, verdade. Vou explicar para você, professor, como é que funciona. Aham. É o seguinte, durante alguns dias ficou uma caixinha nos nossos Sim, stories e os alunos poderiam fazer algumas perguntas sobre o assunto. tá. Então, eu elenquei essas perguntas, eu acho que a gente tem 11 perguntas, 10 a 11, que tem a média, mais ou menos, que é o Tá. suficiente para a gente falar nessa uma hora. Eu Sim. vou fazendo a pergunta,
você pode ficar bem à vontade para responder. Eu já vi que existem algumas perguntas que acabam caindo um pouco mais para o lado da pediatria do que realmente para a cirurgia. E aí a gente pode trocar essa figurinha se eu achar que vale, e aí eu faço alguma consideração e a gente vai nesse bate-bola. Tá bom, Combinado? ótimo, com certeza. Se você achar que vale, não. Os comentários serão super pertinentes. Bom, então vou começar com a primeira. Essa Tá. primeira pergunta, inclusive, eu coloquei no Instagram da gente um caso de um paciente meu que tinha 2 mesiodentes. E aí a pergunta é sobre isso. Então, a pessoa perguntou o seguinte, Alberto. Se existe alguma técnica específica para remover mesiodentes, ou seja, mesiodentes, para quem não sabe, é o supranumerário que fica entre os incisivos, certo? Que ele é bem comum de acontecer. E se há algum risco de danos para os dentes vizinhos durante essa cirurgia, se existe algum risco de impactação dos dentes permanentes. Qual é a sua experiência em relação à remoção, à isodontia de dentes supranumerários aqui, ó, no meio dos incisivos? Tá bom. Paty, deixa eu só dar uma boa tarde para o pessoal, né, que está assistindo, o pessoal da Liga, o pessoal da Verne e outros colegas e amigos aí que estão. E você por ter me convidado. Eu fiquei imensamente feliz pelo seu convite, tá? Pessoal, com relação ao mesiodentes, né, o mesiodente, como alguns tratam, basicamente a gente tem que ter em conta duas coisas bem primárias, né? Primeiro, se o dente ele está incluso ou se, porventura, ele já teve um processo de erupção. Isso, para que a gente saiba desse processo, a idade vai contar muito, né? A gente tem pacientes que, infelizmente, não descobrem o mesiodens a tempo de tirar na idade mais precoce e acaba fazendo com que esse dente permaneça aí às vezes, até a idade adulta. E algumas vezes, como um casinho que eu vou mostrar para vocês aqui, ele pode até, eu vou aqui de vez em quando afastar aqui um pouco o rosto, só para entrar aqui no computador que está bem na minha frente. Ele pode até erupcionar da seguinte maneira. Deixa eu inverter aqui. Olha só, que interessante. Né? Um paciente já numa idade mais avançada, já aqui com alguns processos de cárie também, inclusive cárie no próprio mesiodens. Esse é um caso que houve a giroversão aqui do incisivo central, né? O outro está bem posicionado, mas o dente erupcionou exatamente ali na porção mais central. Então, nessas situações, a técnica vai ser uma técnica exodôntica convencional. Tá? Simplesmente a remoção do dente, torcendo aí, né, para que a gente não tenha uma dilaceração apical, como nesse caso uma raiz bem cônica. Mas no caso onde os dentinhos eles se encontram inclusos, a gente tem que ter em conta que vai ser necessário sim fazer uma incisão, uma anestesia um pouquinho mais, às vezes um pouquinho mais profunda, dependendo do posicionamento, se mais vestibular, às vezes a necessidade de anestesiar também um pouco ali a região do palato, principalmente em se tratando geralmente de crianças, né, que não podem sentir qualquer sensibilidade ali pode atrapalhar bastante o nosso procedimento. E em relação à parte de lesão, é possível sim que haja lesão das raízes vizinhas. Caso o profissional não tome os devidos cuidados com relação à utilização principalmente de brocas, tá? Esse dente está em íntima relação com as raízes dos incisivos centrais e hoje eu acho que, óbvio, dependendo do serviço, mas na maior parte do serviço eu acho que não cabe mais a gente tirar dentes inclusos nessas situações sem a utilização de uma tomografia ou pelo menos de uma técnica de localização, como uma técnica de Clark, por exemplo, a gente saber se isso está mais para vestibular ou mais para palatina. Mas assim, tomando todos os cuidados, utilizando um instrumental delicado, fazendo um acesso cirúrgico com boa visualização, eu não vejo nenhum problema. Para o lado da odontopediatria, a APD, que é a Associação Americana de Odontopediatria, ela recomenda que, se possível, claro, porque tudo depende do diagnóstico, mas se possível que essa exodontia seja feita na época da dentadura mista, mais ou menos entre 7 e 8 anos, quando os incisivos permanentes já estão com aquela força eruptiva, aqueles 2/3 de raiz, estágio 8 de Nola, que é quando os dentes estão já para ir romper, porque o fato de você remover
o Mesodense, ele estando, obviamente, numa posição legal e fácil de sair, ele é como se criasse um ambiente mais favorável para a erupção natural desses incisivos. Então, se a gente pudesse escolher para a criança um melhor momento, seria mais ou menos nessa fase da dentadura mista, 7, 8 anos. É o que a APD recomenda, né? Preconiza. Considerando também, né, Paty, que quando a gente tira o Mesodense, aquela loja que fica ali, aquele espaço vazio, ele vai ser justamente, vai atuar como uma força de descompressão. Né? Parece que o dente ele age como uma força compressiva ali, às vezes até impedindo a erupção dos incisivos centrais, e aquela loja vazia, ela age como uma zona de descompressão, facilitando realmente esse processo eruptivo. Essa segue até uma técnica, Alberto, de quando a gente faz, quando o paciente está mudando de assunto, falando mais ortodonticamente, quando o paciente tem um canino impactado por palatino, que o protocolo nosso é tirar o canino descido. Com certeza. Tira o canino descido e tem a tendência tem mais chance do canino permanente erupcionar quando ele estava antes. Isso, o caminho do dente erupcionar quando a gente só tem osso no caminho é bem mais fácil do que quando a gente tem um processo, tem que associado a isso ainda um processo de risólise, né? Então, é bem mais fácil para o dente chegar na posição. Bom, nesse caso aí. Eu acho que está bem respondido. Podemos ir para a próxima? Fique à vontade, Paty. Tem duas perguntas aqui que são um pouco parecidas. Paty, deixa eu só fazer um comentário bem rápido aqui do Mesodense. Só para os incisivos, como geralmente eles estão ou em fase eruptiva ou ainda estão inclusos, né? Ainda estão dentro da mucosa e do osso, eles não têm ainda um ligamento periodontal amadurecido, tá? Então, uma coisa que é super importante na remoção de dentes inclusos em crianças é que a gente não pode apoiar os extratores nos dentes que estão ao lado, porque facilmente esse dente vai luxar. Tá? Então, a gente não deve, que a gente está acostumado a fazer exodontia apoiando nos dentes vizinhos. No caso de crianças, a gente não pode fazer isso enquanto o dente estiver incluso. E às vezes até erupcionado ele ainda não tem uma força, um ligamento periodontal tão resistente, ainda está na fase de risogênese e apsificação. Então isso deve ser tomado muito cuidado. Joia, perfeito. Beleza. Alberto, aí as últimas... Tem mais duas perguntas aqui, que elas são bem parecidas. Então, a primeira pergunta, na verdade, ela diz respeito à técnica cirúrgica para remoção de mucocélio. Certo. E a outra é a diferença entre a cirurgia do mucocélio e do arrândula. Então, só para... Tem muitos alunos aqui, Alberto, que estão começando, estão no curso de odonto, mas ainda nos primeiros períodos. Então, pessoal, mucocélio, para quem não sabe, é um fenômeno de extravasamento de muco e que acontece de forma como se fosse uma bolinha, principalmente aqui em lábio inferior, que é o que é mais comum, mas pode acontecer em outras partes. Isso. E ela pode secar e encher, secar e encher. Então, o tratamento, em geral, é cirúrgico. E aí, a gente queria saber justamente isso. Como é essa cirurgia da mucocélio? Quero saber se você tem aí aquela foto da mucocélio inteira. Tenho. Já estou preparando aqui, Já, olha. E a diferença, então, se tem algum tipo de diferença para o tratamento da mucocélio e da rânula? Tá, basicamente, o mucocélio, assim como a Patrícia já falou, ele nada mais vai ser do que um fenômeno de retenção de muco. Tanto o mucocélio quanto a rânula, por algum motivo, esse conteúdo salivar, ele não consegue ganhar o meio externo e vai se acumulando ali na região submucosa. Tá? Seja por uma obstrução ou seja pelo rompimento do ducto da glândula envolvida. Né? Eu vou colocar aqui uma imagem, Paty, só para o pessoal que está aí começando, né, entender mais ou menos como que é o aspecto clínico da mucocélio. E cirurgicamente, a diferença básica, deixa eu levantar aqui um pouquinho mais, a diferença básica entre uma cirurgia para mucocélio e a cirurgia para rânula vai ser que na mucocélio a gente geralmente remove esses pequenos os ductos envolvidos. Isso.
As pequenas glândulas que estão ali, as glândulas salivares menores que estão envolvidas ali na região da cirurgia, elas têm que ser removidas. E por que a gente remove? Porque a chance disso recidivar é muito grande. No caso da rânula, né, que eu já vou mostrar a vocês aí, ó, aqui dá para ver um ácido glandular bem direitinho aqui, ó. Dá para ver a glândula bem certinha aqui nessa região e o ducto aqui hipertrofiado, né? No caso aqui foi uma mucocele que estourou aí durante a remoção. Geralmente ela estoura, né? Eu até mostrei aí numa aula lá para o pessoal da odontopediatria, né, Paty? Uma imagem que tem aqui que para mim vale ouro, que é justamente a imagem de uma mucocele que foi removida inteira, né? Então essa imagem para mim é sensacional, eu adoro mostrar essa imagem, porque dá para ver aqui exatamente a glândula, a glândula que estava envolvida na lesão, né? O ducto da glândula e a zona de obstrução com o seu conteúdo salivar aqui dentro, né? Então a gente percebe aqui até uma cápsulazinha bem vascularizada. Eu digo a vocês, pessoal, é muito difícil, mas muito difícil a gente tirar uma mucocele assim. Até que essa foi a única que eu consegui tirar até hoje, por isso que eu fiz questão de fazer essas fotos. No caso da rânula, que é o que eu vou mostrar agora aqui, rânula, eu vou mostrar dois tipos de rânula, uma bem incipiente e uma outra um pouco maior, tá? Que é justamente na região geralmente ocorre em região de soalho de boca, né? Por ser rânula, tem que ser em soalho de boca. Mas ela pode ter o envolvimento de duas glândulas salivares maiores, né? Ela pode advir da obstrução do ducto da glândula parótida, ou submandibular, ou do ducto da glândula sublingual, tá certo? Algum ducto da glândula sublingual. A sublingual ela tem vários ductos e a ai meu Deus, só quero dizer parótida. A submandibular ela tem um ducto apenas aqui nessa região anterior, tá? Dois no caso, né? Um para submandibular esquerda e outro para submandibular direita. E a sublingual ela tem vários ductos aqui nessa região lateral. E qual vai ser a diferença aqui? A diferença é que esse procedimento cirúrgico, em princípio, a gente não vai remover a glândula, né? Porque por se tratar de uma glândula salivar maior, a gente não vai simplesmente fazer a remoção. O caso de remoção de glândula nessas situações de rânula ocorre apenas em casos onde o comprometimento ele é mais avançado, né? Que a gente já tem um paciente adolescente com um comprometimento bilateral, né? E um comprometimento de longo prazo, a recidiva já a terceira vez que está recidivando. Então, esse paciente aqui ele começou a desenvolver também uma lesão na própria glândula, ou seja, o parênquima glandular começou a tornar-se alterado e houve a indicação aqui nesse caso de remoção da glândula como um todo. E aqui eu vou só mostrar a vocês a diferença. Ó, aqui, ó, se vocês virem, dá para a gente ver na região extraoral que o paciente ele já está com um comprometimento da glândula submandibular, tá? E nesse caso, através de exames aí de ressonância e outros exames que a gente lançou mão na época, viu a necessidade, viu que o parênquima glandular já estava danificado. E aqui a gente mostrando só o pós-operatório do paciente, vendo que realmente uma vez removido radicalmente o problema, a gente conseguiu a remoção completa. E o tratamento ele se dá basicamente, que já é um caso mais incipiente, o tratamento quando conservador ele se dá basicamente por uma técnica de marsupialização, né? A gente remove aqui essa porção mais externa da lesão, esvazia o conteúdo salivar e faz essas suturas conectando o epitélio que está do ducto glandular com o epitélio da mucosa, para que após alguns dias, isso vai haver uma contração aqui desse... Aqui é uma diferença de 7 dias entre essa fonte e essa outra. E aqui, se vocês observarem, bem no centro ainda está um pouco inflamado, mas a gente já tem a formação do novo ducto. Tá? Então esse é um tratamento básico aí para rânula, o que difere bastante aí do tratamento para mucocele, que de fato a gente tem aí um tratamento mais radical. Apesar de ser uma cirurgia mais conservadora, vamos dizer assim, uma cirurgia de menor porte, mas que nós temos a necessidade de remover a glândula como um todo, como vocês já viram aqui nesse caso. Certo? Perfeito.
As imagens Então, estão Paty. muito lindas. Não, as imagens estão muito lindas. Eu já tinha visto, Obrigado, né, Paty. a oportunidade, mas ficou muito legal. Eu acho que quando a gente fala em cirurgia, técnicas cirúrgicas, só ficar Aham. falando fica difícil para o aluno Sim, sim. Tá legal visualizar, ficar principalmente mostrando quando as você imagens, Paty? não tem Você acha que experiência. fica A legal imagem assim, mostrando as imagens? perfeito. Então Tá tá bem bom. claro. Legal. Beleza. Vamos em frente. Vamos lá. Pessoal, ainda tá travando aí? Eu vi que o pessoal relatou que estava travando a conexão. Tá tudo bem aí? Tô Não, eu acho que foi conseguindo. só uma pessoa. Ah, tá. Ó, a próxima pergunta diz respeito à frenectomia em crianças, né? Não em bebês, em crianças, Uhum. um pouco maiores, né? Tá. Então, o que é que a gente precisa avaliar nessas crianças para saber, para dizer, não, realmente você precisa de uma frenectomia ou você não precisa? Porque para os bebês a gente tem um protocolo, né, que a gente usa de Martinelli, que a gente vai fazendo Sim. várias avaliações para realmente saber se aquele bebê, se aquela criança vai precisa ou não da frenectomia Tá. lingual. Beleza. Mas uma criança maiorzinha, ela já está grandinha, o que eu preciso avaliar? Bom, Paty, o princípio, né, de avaliação, ele é meramente funcional, né? Se a gente tem uma criança que tem primeiro, um encurtamento do freio, como a gente está vendo aqui nesse caso, né, um freio bastante encurtado, e ela tem, além do freio encurtado, ela desenvolve alguma alteração funcional, seja na fala, seja na sucção, na deglutição, qualquer uma das funções, e você até, depois eu vou contar uma história para vocês que a doutora Patrícia me alertou no último curso da última clínica de odontopediatria, mas basicamente é funcional. Então a gente tem aqui vários aspectos de freios, né, que a gente vê, deixa eu levantar aqui um pouquinho, a gente pode ver diferentes tipos de anquiloglossia, algumas mais severas, ou como essa aqui, por exemplo, e mais fibrosas. A gente pode ver aqui um freio bem grosso mesmo, bem espesso, diferente de alguns que a gente vê que são mais fininhos, né, fazendo uma limitação menor aí do movimento, tá? Mas o aspecto principal ele é funcional. Um segundo aspecto que a gente deve avaliar na criança é a possibilidade dessa criança desenvolver alguma alteração periodontal, né? Porque esse freio ele pode estar mal inserido na região lingual. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Essa aqui, por exemplo. Ele pode estar mal inserido nessa região e provocar algumas retrações gengivais nesse paciente em idade adulta. Então, aqui a gente tem que tomar essas precauções. Principalmente quando o controle do biofilme nessa região não está legal, Isso, né? isso. E a própria má inserção do freio, né, Paty, acaba dificultando um pouco essa higienização também. O freio, por ser uma zona ligamentar e desprovida de queratina ali em seu contorno, acaba ficando mais sensível para essa higienização ser realizada, né? O paciente não consegue passar a escova de maneira tão eficaz ali naquela área. Então, são os aspectos funcionais. E a gente não deve, claro, agora, né, Paty, falando da nossa história lá da pacientezinha A gente discordou. Foi uma pequena discordância. Foi uma pequena discordância. Você quer contar a história? Tinha uma paciente que eu estava acompanhando e era uma paciente que ela tinha um freio lingual curto, ela não tinha nenhum problema de fala, não tinha nada, mas era uma menina que veio do interior, num carro da prefeitura. Deus sabe quando ela ia poder ter essa oportunidade. Tô contando puxando pro meu lado, certo? Tá bom. Depois eu vou ter direito de defesa, não? Então eu vou ter tréplica, mas tudo bem. Uhum. Deus sabe quando ela ia ter uma outra oportunidade de fazer essa cirurgia. Mas ela realmente não tinha problema de fala. Agora o freiozinho dela era muito curto. Quando ela tentava colocar para fora, fazia aquele coração, que é um formato bem característico. Uhum. Depois tem até na nossa publicação aqui. Quem quiser dar uma olhada, tem uma publicação de uns meses atrás de uma língua com freio curto também fazendo um formato de coração. Sim. E eu achei que ela deveria fazer a cirurgia e Alberto achou que não.
Mas como eu sou muito obediente, aí eu deixei a opinião dele valer. E a menina não fez a cirurgia, ela foi embora. E eu fiquei com isso na cabeça. E eu disse, Alberto, essa menina vai crescer. E ela não vai conseguir arranjar um namorado para dar um beijo, porque ela não vai ter um bom desempenho. Porque ela não consegue projetar a língua dela, não sai da boca. Fica assim, formando aquele coração. E eu fiquei com isso no pensamento. Acho que a menina tinha uns 12, eu não me lembro a idade dela, não sei se você lembra. Eu acho que ela tinha 10 anos, 11 anos, alguma coisa assim. Em breve, ela iria Aham. fazer muita falta, essa língua solta, e ela ficou presa. E aí eu fiquei com isso na cabeça e fiquei colocando na cabeça dele esse peso. E depois eu sei, ele tem que assumir que ele ficou, meu Deus, será que eu deveria ter tirado? Será? Na Quase realidade, duvidei. não, é porque assim, eu assumo aqui a minha limitação nessa avaliação e, de fato, a gente avaliou como manda o figurino, né? A gente fez todos os testes ali, perguntou se ela tinha alguma dificuldade de alimentação, de deglutição, de fala. A menina não tinha absolutamente nada e tinha realmente um freiozinho mais curto ali. Só que não passou pela minha cabeça a questão de uma coisa que eu sempre falo, né? Que é a integração desse paciente em um meio social. Que eu digo que é a sexta função do aparelho estomatognático, né? Tem a deglutação, fonação, respiração, sucção, deglutição e o convívio social. E nesse caso, eu deixei um pouco de lado o convívio social, porque eu não atentei na hora. Eu falei, poxa, é uma criança, eu nem pensei. Aí depois Patrícia chegou para mim e falou, essa menina nunca mais vai beijar na vida, não vai beijar nunca na vida. Aí eu vi, meu Deus do céu, e agora? O que é que eu faço? Manda voltar, não manda voltar, mas ano que vem, se Deus quiser, ela vai voltar. Pode tentar de novo, pode tentar. E outra coisa que eu queria falar é que, às vezes, você falou dessa questão funcional, principalmente de fonação, que é o que a gente mais vê, essa alteração, mas que a gente não pode... Existem pessoas que têm freios bem curtos e que não têm problemas nenhum de fonação. Isso. E tem pessoas que fazem a cirurgia e que você não pode garantir 100% de que depois da cirurgia ela vai falar normalmente. Exato. Você não pode carregar esse peso inteiro, senão depois você vai fazer a cirurgia, ela vai ficar na fono e se não ficar 100%, ela vai cobrar de você. Cadê? Eu fiz a cirurgia e achei que ia falar igual todo mundo e não estou falando. Isso é um aspecto importante, Paty, que é um trabalho muito profissional, né? A gente tem que envolver uma equipe, tá? Inclusive com o fonoaudiólogo e às vezes até com o psicólogo, né? Porque isso traz alguns transtornos para as crianças, né? E essas crianças geralmente são vítimas aí de bullying pela forma que falam, né? Acabam sendo vítima de estereotipias, né? Ela acaba sendo estereotipada como aquela falinha do F, afim, né? Da língua presa. Isso pode sim trazer problemas sociais para essa criança muito, muito sérios. O que a gente faz, o que eu faço aqui de rotina no consultório é solicitar uma avaliação fonoaudiológica prévia à cirurgia, tá? Então a gente pede para saber que tipo de limitação funcional o paciente tem, que é o profissional de fonoaudiologia quem está habilitado a fazer essa avaliação, apesar que a gente pede para o paciente falar, pede para ele pergunta as coisas, mas o dimensionamento desse problema é o profissional de fonoaudiologia. E também, se eu percebo, ou a mãe relata, o pai relata, os pais relatam, que essa criança sofre algum tipo de problema de convívio, eu também solicito a avaliação psicológica prévia também à cirurgia, né? Para que a gente prepare esse paciente para justamente a expectativa que ele está criando. Ele está criando a expectativa de que vai resolver tudo assim que colocar, né? Como esse caso aqui, assim que colocar lá a linguinha para fora. Tá aqui a cirurgia, depois eu posso mostrar em detalhes. Vai ter uma pergunta sobre... Terminou a cirurgia, botou a língua para fora, está resolvido. Não está. Isso é uma memória muscular. Isso é igual a andar. Se a gente aprende a andar de um jeito, para mudar a forma de andar, é difícil. A gente tem que passar por todo um processo de reeducação, de desprogramação neuromuscular e uma reeducação desses músculos linguais para que ele possa executar as funções de uma maneira eficaz. Não, eu levo até para a parte de bebês, porque realmente, eu já lhe disse isso, não tenho experiência em fazer cirurgia com crianças maiores, né? Mais realmente com os bebês, os neonatos. E os pais, eles vêm com
colocando em você uma responsabilidade tão grande, achando que depois que você fizer a Sim. frenectomia, o bebê vai mamar, por exemplo. Que é uma Uhum. das principais causas, né? As principais queixas que a gente recebe quando vem para a frenectomia. Sim. Mesmo aquele paciente que preenche todo o protocolo, a maioria das vezes, esse paciente mama maravilhosamente bem depois. Mas você não pode garantir 100% de que depois da cirurgia todo o problema dele de amamentação vai estar resolvido. Entendeu? Como se fosse Uhum. só realmente aquele freno no que estava sendo o problema de toda uma amamentação. Até porque o problema da amamentação, né, Paty, o freio é apenas um dos problemas que É muita coisa podem envolvida, ocorrer, né? né? Tem muita coisa, né? Até com aspectos neurológicos da criança, né? Que às vezes não consegue fazer a embocadura de maneira eficaz, né? De fato, a concentração, a responsabilidade é muito alta. A gente precisa preparar muito a expectativa desse familiar e, no caso da criança mais grandinha aí, né? Um pouquinho maior, preparar a expectativa dela também, né? Não deixar a expectativa muito alta, porque senão depois a decepção é maior. Beleza. Eu vi que você colocou já aí umas fotos da cirurgia. É exatamente a próxima pergunta. A questão é assim, Alberto, como é que é a incisão? Como é que a gente faz uma incisão para poder fazer uma frenectomia lingual nessas crianças? Tá. No caso de crianças maiores aqui, né? A gente já está numa fase aqui de em torno de 7, 8 anos nessa criancinha aqui, por exemplo. Aliás, mais até. Já está com os premolares ali. Essa criança deve ter 10 anos, eu acho. 12 anos, algo do tipo. Não lembro exatamente a idade agora. Mas a incisão ela é muito simples. Geralmente a gente faz uma anestesia bilateral dos nervos linguais, que pode ser mais à distância, pode ser mais lá para trás, ou pode ser aqui na região lateral ao próprio freio. Eu gosto de fazer um pouquinho mais atrás para que a gente tenha toda essa região dos 2/3 anteriores da língua aqui mais anestesiados e a gente fica com uma facilidade maior. Eu gosto muito de utilizar essa técnica, Patrícia, do fio. Você viu que a gente utilizou bastante lá no curso, né? É possível utilizar existem umas pinças específicas para fazer os afastadores específicos de língua, né? Para fazer a frenectomia, mas eu sempre prefiro o fio, que me dá vamos dizer, uma segurança maior. A gente passa o fio no ápice da língua ali, traciona essa língua e aí eu já fico com a área exposta. No momento em que esse freio, na hora que eu traciono, que ele faz a isquemia, a gente faz uma incisão. Existe a possibilidade de fazer uma incisão longitudinal, que é uma técnica possível, principalmente quando os ductos da submandibular estão muito próximos aqui do freio, ou de fazer a técnica transversa direta aqui, que é justamente essa que vocês estão vendo, aonde o freio ele é literalmente incisado e abre-se aqui, ó, um losango, como vocês podem ver. A língua agora ela se desprende no sentido vertical e a gente abre aqui um losango, né, que vai ser agora suturado de maneira longitudinal. Então é exatamente o inverso do que a gente teria na outra técnica. Essa imagem aqui a gente consegue ver bem, né, o início de onde era a inserção do freio. Aqui nós vemos justamente os ductos da glândula submandibular e lateral ao ducto da glândula submandibular a gente começa a ver, ó, os pequenos ductos das glândulas sublinguais, ó, de um lado e do outro. São esses pontinhos avermelhados aqui. A grande questão aqui é na hora da sutura, tá? Então aqui a gente faz uma prova funcional na hora, pede para o paciente colocar a língua ali para fora só para a gente testar e ver se tá tudo ok, se tem uma amplitude boa de movimento. E aqui na hora da sutura, a gente não faz, gente, sutura próximo dos ductos aqui, ó. Certo? Não precisa suturar essa região. Por que não sutura aqui? Para evitar que a gente tenha aí qualquer tipo de lesão no ducto dessas glândulas, tá? Deixa eu mostrar aqui a imagem Mas voltando, Alberto, mais afastada. Oi? Faz a divulsão? Oi? Faz divulsão? Faz sim, depende do nível de inserção. Se a gente tem um freio como esse que é muito fibroso, a gente faz a divulsão. Há casos, Patrícia, eu vou voltar aqui um pouquinho.
Peraí, só um pouquinho, deixa eu colocar aqui a BO. Há casos, inclusive esse caso foi até você que me ajudou nessa fotografia, né? Que nesse caso aqui, por exemplo, esse caso a Bem gente não clarinho, indicou a muito cirurgia, transparente. né? A gente consegue ver aqui uma técnica que a doutora Patrícia já está acostumada ali a fazer nos bebês, Transparente. que a gente vê por transparência que não existe nada fibroso aí nesse freio. Se fosse o caso de fazer uma cirurgia, nesse caso aqui, Paty, não precisaria de divulsão, porque a gente não tem, aqui não é a inserção muscular completa do músculo que está se dirigindo aqui à região geniana, e sim apenas o ligamento que às vezes se torna encurtado. Se for apenas o ligamento, não precisa fazer a divulsão, precisa fazer apenas o corte do frênula ali, e que por vezes nem sequer necessita de sutura, tá? Algumas vezes. Mas nos casos mais fibrosos, sim, há necessidade da gente fazer a divulsão e a sutura para que a gente consiga aí, ó, esse outro caso aqui, por exemplo, esse é um Ó, caso aquele de um freio. losango, por exemplo, aquele losango, quando você abre, você faz a incisão Sim, e aí abre um losango. A gente pode também estender em alguns casos, pode nas sim. laterais. Deixa eu só mostrar anatomicamente aqui aonde a gente faz a incisão, porque, por exemplo, aqui eu vejo os ductos das submandibulares, né? E, por vezes, o profissional pode querer fazer a frenectomia aqui, ó, nessa região. Então, não é aqui nessa região, tá, pessoal? A gente sempre faz acima, a gente faz na região do ventre lingual, justamente para evitar a alteração ou lesão nessa região dos ductos submandibulares, tá certo? Vamos voltar lá naquela outra, na cirurgia lá, pai, que aí eu já mostro a vocês o losango, né? Frenectomia. Acho que foi esse caso aqui que eu mostrei. Esse caso é bem legal para a gente demonstrar isso. Por quê? Porque é um freio. Ó, aqui eu estou fazendo anestesia bem lateral ao freio. O freio, se a gente vê o coração, né, como a Patrícia já falou, o formato de coração no ápice lingual. O teste de retração, primeiro a gente pede para o paciente retrair a língua, depois para projetar a língua, para a gente ver como que é essa limitação de movimento. A anestesia, o tracionamento, vocês podem ver aqui em cima, né, o fio aqui nessa porção, tracionando o ápice lingual, o fio seda mesmo, o fio nylon, sem nenhum problema. E aqui dá para ver bem direitinho a incisão. Ó. Aqui a gente está fazendo a incisão justamente naquela parte mais fibrosa. Uma vez que a incisão é feita, veja, ó, a gente abriu um losango, Patrícia. Abrimos aqui, os ductos estão aqui na porção inferior, certo? E aqui nessa porção central, eu fiz, aliás, paralelo à região central, a gente fez justamente a divulsão aqui com tesouras nessa região, para que fosse conseguida uma amplitude cirúrgica que desse a possibilidade agora da gente romper justamente o ligamento, que é o nosso objetivo. Então está aqui o ligamento isolado agora, divulsionado, e aí a gente rompe esse ligamento. Então vocês conseguem perceber aqui, ó, as camadas de ligamento que são removidas, até que a gente tenha justamente a amplitude de movimento lá do nosso paciente, tá? E aqui a sutura, mais uma vez feita, lembrando que a gente não vai suturar essa região mais baixa aqui que vocês estão vendo. Perfeito. Tá? Eu vou em frente, senão a gente não vai Pois é, eu não estou nem olhando a hora aqui, viu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tentar juntar uma pergunta com outra. Bom, então a gente está falando de cirurgia sobre fios de sutura. Fios de sutura para frenectomia labial e fios de sutura para frenectomia lingual. Tá. Quais são os indicados? Olha, depende, assim, a gente tem duas opções básicas de fios. Vamos dividir os fios em absorvíveis e não absorvíveis, tá? E vamos também dividir, no caso tanto absorvível ou não absorvível, em monofilamentado e multifilamentado. A gente tem prós e contras em cada um. Primeiro, se é uma criança que você percebe que vai ter dificuldades em remover a sutura, por favor, tentem utilizar um fio absorvível, ainda que seja um fio Categu. Por mais que o Categu a gente saiba que provoca aí um processo inflamatório um pouquinho mais exacerbado, mas pelo menos ele isenta a possibilidade ou a necessidade de uma remoção. Caso a criança seja aí um pouquinho maior,
ou de repente, se você tiver, ainda nos fios absorvíveis, tá? Se você vir que o serviço que você está trabalhando, seja público ou privado, conta com a possibilidade da gente fazer o uso de um Vicryl, tá? Ou de algum outro fio, ou um monocrio, né? Que seria um monofilamentado absorvível, muito melhor. O problema desses fios é que eles têm um custo maior, tá certo? Sempre em criança, quando a gente puder usar fio absorvível, melhor. Mas, se você percebe que a criança é uma criança bem condicionada, que você vai fazer um controle e que pode fazer um retorno dessa paciente para remover a sutura, você pode utilizar ou o fio seda ou o fio nylon. Maior vantagem do fio seda, o conforto. Tá? O fio seda ele não incomoda em absolutamente nada, porque ele é molinho, ele tem vários filamentos e ele fica ali e não incomoda. Maior desvantagem, acúmulo de biofilme. Tá? Essa criança ela não vai higienizar aquilo ali. Geralmente os familiares têm receio em fazer a higiene, acumula biofilme e acaba levando um processo inflamatório um pouquinho mais exacerbado também. A maior vantagem do nylon, menor acúmulo de biofilme, porém a pontinha do fio nylon, se não for um fio bem fininho, 5 zeros ou 6 zeros, ele vai incomodar bastante ali durante a semana. Né? E se for um fio mais grosso, que não é recomendado, além do incômodo, ele pode provocar úlceras, né? Por conta que a ponta vai traumatizar ali o soalho bucal e é uma área muito, muito frágil, muito sensível. Muitas opções. Então, tem várias opções. Eu vou dizer o que eu uso. Tá? Eu uso seda. Eu gosto de usar o fio seda por conta do conforto. Na maior parte das cirurgias que eu faço, eu uso fio nylon, mononylon. Em alguns casos, eu uso Vicryl quando a gente necessita de um fio absorvível. Não uso Categu. Mas nesse caso específico da frenectomia lingual, a labial até passa o fio nylon tranquilamente, não tem problema, porque o lábio não tem tanto movimento. A língua tem movimento para tudo. Na língua, especificamente, eu gosto de utilizar o seda. Perfeito. Vamos em frente para dar tempo. Sim, claro. Aqui eles fazem uma pergunta um pouco mais para o odontopediatra, mas eu vou trazer para você. Pergunta sobre cirurgia, se a gente deve cirurgiar uma criança com cisto de erupção. Então, o pessoal que está chegando... Por favor. O que é um cisto de erupção? Às vezes, quando o dentinho do paciente está nascendo, seja ele descido ou permanente, esse paciente esse dente tem um pouco mais de dificuldade de romper e aí cria ali uma gengiva fibrosa em cima desse dente. E ele tem... pode variar de cor, dependendo se for o líquido que fica encapsulado, ele pode ser clarinho, se for mais saliva, ou se ele tiver muito trauma, ele pode ser arroxeado. Aí a gente chama de hematoma de erupção. Bom, quando cria essa cápsula com esse líquido dentro, mais comumente aqui nos molares, em geral, as crianças reclamam muito. Então, quem tem filho, e eu tenho aqui minha filha que não me deixa mentir, eles ficam bem irritadinhos. E as mães ficam desesperadas, querendo que a gente faça alguma coisa. Mas, em geral, essas bolinhas, né, elas se rompem sozinhas com a erupção dos dentes. Você não precisa fazer nenhum tipo de incisão. Porém, em casos em que a criança está tendo muito desconforto, que está atrapalhando o dia a dia dele, que não está conseguindo se alimentar, que está muito irritado. Então, em casos bem específicos, que não é o que acontece em geral, em casos bem específicos, a gente pode fazer uma incisão para esse dente vir com mais facilidade, né? Você romper essa bolsinha com esse líquido. Mas, em geral, a única coisa que a gente orienta para a mãe é fazer massagem na região. Então, tem bolinha, tá cheio de bolinha, você faz massagem, pede para massagear bem aquela região até ela eclodir, até ela explodir sozinho e o dente... Pode fazer até com o auxílio de uma gaze também, né, Paty? Enroladinho com uma fraldinha limpa ou com uma gaze e pedir para massagear, que aí já melhora a irritação. Depois que romper, o dente vem naturalmente, certo? Ok? Isso. Geralmente, Paty, a gente só indica algum procedimento quando passa do tempo de erupção, né? Então, se houve se houve a fibrose daquela zona que antes era roxeada e agora ela fibrosou,
aí a gente passa a ter um outro problema. É uma Porque situação assim, de retenção dentária. ó, existem duas coisas. Existe o cisto e o hematoma de erupção, que é quando fica aquela cápsula com líquido dentro. Arroxeado. Isso, que são cisto e hematomas de erupção. E existe o dente que não erupcionou porque a gengiva estava fibrosada. Aí, quando acontece isso da gengiva fibrosada, a gente indica a lectomia, que é o que a gente publicou aqui na nossa última foto, ou penúltima, talvez. São duas coisas diferentes, mas duas coisas que impedem a erupção do dente. Que é justamente esse caso aqui, né? A gente tem uma criança aqui que está na fase da erupção dos incisivos, ela tem até um mesiodens também, né? Deixa eu ver se eu melhoro de aqui brinde. essa luz. Deixa eu ver se a luz melhora aqui. Não melhorou. Mas vamos lá. De brinde tinha o mesiodens. Então a gente foi lá e fez, aqui tirou o mesiodens, né? E ampliou ali a incisão lateralmente, justamente para deixar só a ponta ali do incisivo já aparecendo. Tá? E nesse caso a gente termina assim, não precisa nem suturar nem nada. A gente mantém assim, faz uma compressão. Quando é que a gente faz? Só para ficar claro. Vocês já entenderam o cisto e hematoma de erupção, que é só fazer massagem, acontece nos bebezinhos, só fazer massagem e vem. Esse outro caso, que é quando a gengiva está fibrosada, a gente só vai fazer a olectomia. Não importa a idade que ele tem, não importa nada. O importante é você avaliar a raiz. Se ele já tem raiz suficiente, que é mais ou menos 2/3, estágio 8 de Nola. Ele pode ter 9 anos de idade ou 5 anos de idade. Se ele tiver os 2/3 de raiz, já está indicado. Porque tem crianças mais precoces, tem crianças mais tardias. Então, o importante é o estágio de formação da raiz. Exato. Se um incisivo veio, já está ali, metade erupcionado, e o outro não veio, e ele não tem os 2/3, não é para fazer a olectomia. Tem que esperar o momento. Se por acaso ele já tiver força de erupção 2/3 e ele não veio, aí sim a gente pode pensar no procedimento cirúrgico, tá bom? Para não operar sem necessidade. E qualquer procedimento cirúrgico nessa idade, né, Paty? A gente já sabe como os ouvidos agradecem quando a gente não precisa fazer cirurgia, né? Com certeza. Vamos em frente, meu Deus. Vamos lá. Então, bem rapidinho. Tem alguma diferença de cuidados pré e pós-operatórios? De criança para adulto? Quais são os cuidados pré e pós-operatórios? Não, os cuidados eles são basicamente os mesmos. A única coisa que a gente tem uma maior consideração é com relação à anestesia, tá? Porque a criança ela não tem controle ali sobre a anestesia, principalmente do lábio, né? E da língua também, acaba testando, né? Ela acha gostosinho mastigar aquilo ali. Muita Parece que ela está mastigando um chiclete. Né? Tem muita úlcera traumática em criança. Tem, bastante úlcera traumática, né? Por anestesia. Até tem um caso aqui que mostra bem característico aqui uma mordedura. Olha como fica lá no lábio, né? É exatamente isso aqui. A criança vai testando ali, né, o lábio e acaba traumatizando. Então essa eu acho que é a maior consideração. Repouso para a criança é meio complicado, né? Porque deixar a criança parada é muito difícil. E o que eu percebo é que assim, a quantidade de complicações, Patrícia, que eu tenho em crianças é mínima. É mínima. A criança sai pinotando do consultório aqui, vai, compra sorvete e quando à noite já está brincando em casa e geralmente não apresenta nenhum problema, tá? Diferente do adulto que tem aí a morbidade cirúrgica no adulto, pode ter certeza que é muito maior do que em criança. A criança tem uma capacidade muito mais lábil aí de se recuperar. Eu acho que a úlcera traumática é o ponto crucial, realmente, de criança a gente vê muito. Vamos lá. Alberto, técnicas de anestesia sem dor com dispositivos tipo o Buzzi ou o Morfeu são efetivas? Vai mostrar o seu, né? Vou. Eu deixei separado aqui. Bom, enquanto ele pega, para vocês que não conhecem, o Buzzi é aquela abelhinha, como se fosse aquela abelhinha quando a criança vai tomar vacina. Então, uma técnica vibratória de distração da criança, técnica vibratória, que aí dá a sensação de menos dor, percepção menor de dor. E o Morfeu
É uma técnica de injeção lenta. Então, uma anestesia com agulha normal, porém ela faz uma liberação do conteúdo anestésico, do sal anestésico mais devagar, mais lento que faz. Então, com que o paciente sinta mais dor. E aí, menos dor? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá, Patrícia? Mas não pode demorar. Senão, Oi? Não pode demorar, senão o Instagram... Não, só vou mostrar aqui para vocês. É simples, é um aparelho, é como se fosse uma seringa carpulha, a gente coloca a agulha aqui, normal, isso fica estéreo, né, esterilizado. O tubete vai aqui dentro e a gente conecta a um equipamento. Conectou aqui, ó, o que vai acontecer? A gente conecta, rosqueia ele aqui, certo? E agora eu vou mostrar o que vai acontecer aqui. Eu vou tirar para vocês verem como que isso é empurrado. Aqui dentro, pessoal, tem opa, aqui, ó. Aqui dentro tem um êmbolo. Vocês estão vendo aqui? Sim. Eu já acionei ele aqui, daqui a pouco ele vai... E aqui, ó, tem uma luzinha que vai indicando a velocidade com que o anestésico vai sendo infiltrado. Tem diferentes programas. Agora a luzinha acelerou um pouquinho mais. Então ele vai começar a aparecer aqui, ó. Então lentamente, ó, esse anestésico vai sendo empurrado para aqui. Dá para ver bem aí, Paty? Perfeito. E óbvio que se eu tenho uma velocidade contínua de infusão, de injeção, isso se torna muito mais confortável para o paciente. Então aqui eu tenho diferentes níveis, né? Você vê aqui uma cor azul, uma roxa e uma amarela, que são diferentes programas para diferentes regiões. Finalizou a anestesia, a gente aperta aqui o botãozinho e ele já recua para que você ou troque o tubete ou faça aí a colocação ou inicie o seu procedimento, tá? Para fazer. Isso é muito bom. Eu sou suspeito para falar porque, assim, todos os meus pacientes, crianças, adultos, qualquer paciente, hoje eu só faço anestesia com esse equipamento. Eu sou muito preocupado, assim, com essa fase de anestesia. Eu uso tudo o que eu puder. Uso anestésico tópico. Uso frio, né, com aquele auxílio do Endo-Ice. Eu pego um cotonetezinho, lambuzo ele ali com vaselina, e a gente pega o Endo-Ice um pouquinho ali, ó, coloca o friozinho lá no local. Então, tópico, eu faço o Endo-Ice, faço a punção com o equipamento eletrônico e, de fato, a gente tem, assim, eu sempre peço comparações e os resultados realmente são muito bons. Eu recomendo demais esse tipo de equipamento. Tá? Eu não me arrependo de ter comprado. Não é um equipamento muito barato, em comparação ao que você gasta na anestesia convencional, mas em compensação você tem aí um conforto multiplicado dos pacientes de vocês. Não vou me estender na discussão, vou fazer a última pergunta, senão não vai dar tempo de agradecer a sua presença. Tá bom, pai. Vamos bem rapidinho conversar sobre Tá. Algum protocolo para dentes de tecidos anquilosados. Você faz algum tipo de técnica? A pergunta aqui, na verdade, ela cita uma técnica de tentar luxar. Você faz alguma técnica específica para dentes anquilosados? A gente até estava discutindo isso antes, né, Paty? Não, tranquilo. Dente anquilosado, pessoal, se for um dente descido, anquilosado, não faz sentido a gente luxar para recuperar absolutamente nada. Faz sentido a gente tentar fazer uma luxação ou fazer a remoção do que for possível ali, se for o caso, até utilizar brocas, né? Se tratando de molares inferiores, tomar muito cuidado com o abraçamento ali do molarzinho sobre o premolar, principalmente, né? Em volta do premolar, mas em geral a anquilose em descido não tem muito o que a gente fazer. É remover o que der para remover e com broca ali o restante. Se for dente permanente, o que a gente faz em algumas inclusões, hoje com as tomografias a gente consegue ver zonas focais, pontos focais ao redor da raiz de anquilose, o que justamente dificulta a erupção desse dente. Nesses casos específicos, a gente pode fazer osteotomias, pontos de apoio, uma pequena luxação para romper esses pontos de anquilose e tentar fazer o tracionamento desse elemento dentário ortodonticamente. Mas você, além de pediatra, é ortodontista, então você fala melhor do que eu sobre isso. O dente descido, na verdade, é um anquilose do dente descido. Primeiro que a gente só vai pensar na isodontia do dente anquilosado se ele tiver o dente permanente, certo, germe? Bom, tendo o germe, existem vários níveis de anquilose.
Então, o mais comum é eles terem uma leve anquilose ou uma anquilose moderada, que é quando você ainda consegue ver a coroa. Está só um pouco abaixo da linha de oclusão. A mais severa mesmo é aquela que você praticamente não consegue ver o dente, de tão anquilosado que ele está. Nesses dois primeiros casos, quando você tem uma anquilose leve ou uma anquilose moderada, o que a gente pode fazer é aumentar a coroa dele com resina para criar um batente e o paciente, durante a mastigação, encostar nesse dente. Então, a própria oclusão vai fazer com que, vai estimular a risólise do dente descido. Então, a risólise do dente descido vai fazer com que depois ele esfolie mais naturalmente ou mais facilmente. Bom, Lembrando, aí, né, Paty, se tiver o permanente, se tiver o permanente, né? Sempre. Isso. Aí, no caso de uma anquilose bem severa, aí a gente pode pensar na exodontia. E nesse caso, tem que fazer a odontodissecção, porque você não pode fazer o movimento de luz. A gente fica com medo, né, naturalmente, também do germe permanente, então a gente faz uma odontodissecção, que é para separar as raízes, e depois, provavelmente, uma osteotomia e a cirurgia convencional sem apoiar nos dentes vizinhos. Lembrando. Isso aí. Certo? Alberto, já tem 3 minutos, acabou, mas é porque eu não sei o que acontece, passa muito rápido essa hora. Passa. Quando Passa eu tô na academia, demora tanto para passar 1 hora. Agora, quando eu tô aqui, passa muito rápido. É porque aqui é sem esforço. Alberto, eu quero só agradecer muito. Foi muito legal ter você aqui. Eu tenho certeza que todo mundo adorou. Eu espero que numa próxima oportunidade você volte para a gente falar de outras coisas, porque ficaram faltando algumas coisas. Sim. A gente discutir. A gente não falou de anestesia, de que tipo de anestesia fazer nas frenectomias. E tanto assunto que ficou, acho que, aberto para você voltar. Dá para a gente discutir também. Dá para a gente discutir também anestesia, crianças em centro cirúrgico, né? Quando levar, quando não levar. Muito bom. Então, eu quero agradecer e já fica o convite em aberto para um retorno mais futuro. E já fica o aceito e fechado. O convite, já pode fechar o convite aí que já está aceito. Tá? Pessoal, muito obrigado. Eu tô até emocionado aqui. Tem, poxa, bastante gente aí acompanhando. E, Paty, você é muito querida, muito obrigado por ter me convidado e pode contar comigo para qualquer outro tema, desde que eu domine um pouquinho, eu estarei aberto para conversar com você. A gente fez uma enquete, né, para saber sobre o que você ia falar. Sim. Então, ficaram faltando 3 temas para você voltar. A gente pode falar de ortognática, a gente pode falar de implante, mas tem que ser associado com a ortodontia para poder ter o que falar, né? Sim. E tem os casos interessantes. Com certeza. Vai ser muito legal. A gente se encontra em outras oportunidades, com certeza. Obrigada a todo mundo que veio prestigiar. E até a próxima semana para quem voltar para a próxima live. Muito obrigada. Um beijo. Gente, obrigado. Uma boa noite para vocês. Obrigado, Paty. Tchau. Fica com Deus. Beijão.